Olá, meu nome é Vitor, sou aluno do curso de Engenharia de Materiais da Unila. Essa apresentação é para a disciplina de Técnica de Análise de Superfícies por Espectroscopia de Fóton-Elétrons e Tratamento de Dados Espectrais e de Imagem, disciplina ministrada pela professora Nazir Monteiro dos Santos. Minha apresentação ela está dividida nos seguintes tópicos. Inicialmente, irei abordar a introdução, seguido pelos princípios da técnica de espectroscopia de fóton-elétrons, livre caminho médio dos elétrons nos materiais sólidos, identificação dos constituintes da superfície dos materiais e seus estados químicos, energias de ligação dos fotoelétrons, interação dos raios-x com a matéria, efeito fotoelétrico e, por fim, as referências. A espectroscopia de fóton-elétrons de raio-x, também conhecida como XPS, é uma técnica que foi desenvolvida pelo grupo do professor Kai Siegba, da Suécia, nas décadas de 40 e 50. Esse trabalho ele proporcionou ao professor receber o Prêmio Nobel de Física no ano de 1981. É uma técnica de uso geral para investigar a composição química de materiais, camadas de aproximadamente 50 angstroms, ou seja, próximo à superfície. Na técnica de XPS, feixes de raio-x de alta energia são incididos sobre a amostra, promovendo a ejeção de elétrons dos orbitais mais internos. Ela se fundamenta no efeito fotoelétrico, um efeito descoberto experimentalmente por Hertz no ano de 1887 e mais tarde, no ano de 1905, Albert Einstein explicou teoricamente o efeito fotoelétrico, o que fez com que Einstein ganhasse e recebesse o Nobel de Física no ano de 1921. A técnica de XPS ela consiste basicamente em iluminar uma amostra com raio-x e em coletar os fotoelétrons por ela emitidos em um analisador de elétrons, dispositivo esse capaz de resolvê-los em função das respectivas velocidades, energias cinéticas, e de então contá-los. Um gráfico de contagem de elétrons por velocidade é estabelecido por varredura, geralmente através de um mecanismo de coleta de dados automatizado em um espectro de XPS é obtido. Os espectros de XPS eles permitem identificar quantitativamente em profundidades da ordem de dezenas de nanômetros e com incerteza de fração centesimal de camada atômica todos os elementos químicos na superfície da amostra, além de suas concentrações relativas, o ambiente químico dos elementos, como seus estados de oxidação e, em casos específicos, também permite inferir a morfologia da superfície em análise. Aqui nós temos algumas imagens onde nós podemos observar o equipamento de XPS que é utilizado e espectros obtidos através da técnica de XPS. Princípios da técnica de espectroscopia de fóton-elétrons. Na espectroscopia de fóton-elétrons de raio-x, fótons de raio-x, ao incidirem na amostra, interagem com os elétrons do material, transferindo-lhes energia. Dos elétrons participantes do processo, uma parcela irá ganhar energia suficiente e irá se mover em direção adequada, de forma que, ao atingirem a superfície da amostra, estes serão capazes de abandoná-la, ejetando-se para o ambiente externo, normalmente o interior de uma câmara de vácuo. Os elétrons ejetados da amostra eles podem ser coletados por um analisador de elétrons capaz de contar o número de elétrons que saem da amostra com determinada energia, determinada velocidade, em dado intervalo de tempo. Os espectros obtidos através deste processo são, portanto, curvas na contagem pela energia. Em função da estrutura de bandas ser individual e diferente para cada elemento químico, cada um dos elementos químicos terá um espectro XPS único e diferente dos demais, podendo os espectros serem facilmente utilizados para se identificar a presença ou não de um dado elemento na superfície da amostra. Então aqui nós temos novamente duas imagens dos espectros da técnica XPS, um destaque para o eixo X, onde nós temos a energia cinética em elétrons-volt, e no eixo Y, a contagem. Agora eu irei falar um pouquinho mais sobre o livre caminho médio dos elétrons nos materiais sólidos. O principal processo físico que afeta o movimento dos elétrons, desde o ponto onde estes foram excitados até a superfície onde serão eventualmente ejetados,
refere-se certamente à considerável probabilidade de que estes venham a sofrer, no trajeto até a superfície, choques inelásticos, ou seja, choques que acarretem perda de parte de suas respectivas energias cinéticas. Os choques ou espalhamentos inelásticos dos fotoelétrons dependem de sua energia cinética e ocorrem predominantemente com outros elétrons quando estes têm energias cinéticas elevadas, e predominantemente com fônons quando estes têm energias cinéticas muito baixas. A probabilidade de que um elétron venha a sofrer um espalhamento inelástico aumenta com a distância percorrida. Isso se leva à definição de caminho livre médio dos elétrons. A uma distância do ponto de excitação correspondente a um caminho livre médio, a probabilidade de que esses elétrons já tenham participado de alguma colisão inelástica é de aproximadamente 63%. Há uma chamada curva universal para o caminho livre médio de elétrons, obtida a partir de dados para, por exemplo, elementos químicos como silício e germânio, sendo dita universal por ser praticamente independente do material no qual os elétrons se propagam. Aqui nós temos uma imagem que ilustra aí, o livre caminho médio para elétrons na matéria sólida, onde no eixo X nós temos a energia cinética dos elétrons em elétrons-volt e no eixo Y a profundidade de escape em angstroms. Identificação dos constituintes das superfícies dos materiais e seus estados químicos. Como os níveis de energia são quantizados, os fotoelétrons possuem uma distribuição de energia cinética que consiste de picos discretos associados às camadas eletrônicas do átomo fotoionizado. A energia cinética do fotoelétron é dada pela seguinte equação: EK igual HV menos EB, onde EK é a energia cinética do fotoelétron, HV é a energia do fóton incidente e EB é a energia de ligação deste elétron em relação ao nível de vácuo. A identificação dos elementos presentes na superfície é feita diretamente pela determinação das energias de ligação dos picos dos fóton-elétrons de caroço. A intensidade, ou seja, a área integrada do pico fotoelétrico, é proporcional ao número de átomos no volume destacado, permitindo, portanto, se obter informações sobre a composição da superfície da amostra. Então, aqui nós temos uma imagem onde é possível observar os elementos presentes, a composição da amostra, ou seja, os elementos presentes na amostra, na superfície do material. Energia de ligação dos fotoelétrons. As energias de ligação dos níveis de caroço dos átomos são suficientemente afetadas pelo seu ambiente químico, ou seja, estado de oxidação, sítios da rede, estrutura molecular, entre outros, que provocam o deslocamento de 0,1 a 10 elétrons-volts nas energias dos fotoelétrons. Estes deslocamentos químicos devem-se às variações na blindagem eletrostática sofridas pelos elétrons de caroço quando os elétrons de valência do átomo de interesse são atraídos ou repelidos. Vários efeitos influenciam o deslocamento das energias dos fotoelétrons medidos, como, por exemplo, o carregamento nas superfícies isolantes e as variações na função trabalho. Interação dos raios-x com a matéria. Os raios-x eles podem interagir com a matéria através de três eventos principais, chamado efeito Compton, a formação de pares e o chamado, muito conhecido, efeito fotoelétrico. No efeito Compton, o fóton ele é espalhado por um elétron de baixa energia de ligação que recebe somente parte de sua energia, continuando sua sobrevivência dentro do material em outra direção e com menor energia. Como a transferência de energia depende da direção do elétron emergente e esta é aleatória, de um fóton de energia fixa podem resultar elétrons com energia variável, com valores de 0 até um valor máximo. Aqui nós temos uma imagem onde ela ilustra o efeito Compton, como que ocorre o efeito Compton, e nós temos duas equações. Nas equações nós podemos observar que a energia do fóton elétron, chamada de E gama', depende da energia do fóton incidente, E gama, e do ângulo de espalhamento θ em relação à direção do fóton incidente. Então nós temos que
a energia do fóton espalhado, E gama', ela é igual à energia do fóton incidente, o E gama, dividido por 1 mais alfa vezes 1 menos cosseno de θ, onde que θ é o ângulo de espalhamento. Formação de pares. Uma das formas predominantes de absorção da radiação eletromagnética de alta energia é a produção de par elétron-pósitron. Esse efeito ele ocorre quando fótons de energia superior a 1,022 MeV passam perto de núcleos de número atômico elevado, interagindo dessa forma com um forte campo elétrico nuclear. Aqui nós temos uma imagem que ela mostra o efeito formação de pares. Nesse caso, os pares, produção de pares do par elétron-pósitron. E, por fim, o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ele consiste na emissão de partículas carregadas, elétrons e íons, de um meio material qualquer que absorva a radiação eletromagnética, como por exemplo a luz visível, ultravioleta, raio-x, entre outros. O efeito fotoelétrico ele ocorre quando um raio-x ou gama incide sobre um elétron, transferindo-lhe toda a sua energia e desse modo arrancando do átomo e ganhando energia cinética. O efeito fotoelétrico ele é predominante, ou seja, tem maior probabilidade de ocorrer quando a energia do fóton incidente é menor que 100 keV. Aqui nós temos duas imagens que ela mostra o efeito fotoelétrico. Essas são as referências utilizadas para a realização dessa apresentação. E obrigado pela atenção.